não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, amigos da TV Mundo Maior. O João Camargo nos enviou um e-mail relatando sobre suas experiências com transcomunicação instrumental, que trata-se da comunicação com os espíritos através de aparelhos eletrônicos. E este é o tema de hoje. André, explica pra gente o que é essa transcomunicação instrumental. Vários pesquisadores ao longo das décadas, têm trabalhado numa tentativa de estabelecer uma comunicação entre o plano da matéria e do plano do espiritual, valendo-se de equipamentos eletrônicos. Então, por exemplo, aqueles que tentam que essa comunicação se dê por intermédio de voz, eles passam a fornecer vários tipos de discursos, até em outros idiomas, em formato de áudio, entendendo que os espíritos teriam a capacidade de manipular o som, e imprimir o seu recado. Então, a grosso modo, de forma bem rasa mesmo, se uma palavra, por exemplo, é soteropolitana, e a outra palavra é tiozinho em um discurso, eles vão pegar o so do soteropolitano, e o zinho do tiozinho, e vão juntar uma única palavra, a mensagem será sozinho, Então, é quase sempre, as pessoas que se dedicam a esse tipo de estudo, quase sempre conseguem respostas monossilábicas daquilo que eles acreditam ser a resposta vinda da espiritualidade. Hoje, no Brasil, nós temos uma pesquisadora, que é a Sônia Rinaldi, bastante experimentada, inclusive já lançou obras sobre a temática da transcomunicação instrumental. É mais uma forma, uma tentativa de estabelecer algum tipo de comunicação entre os planos físico e espiritual. E em quais situações é recomendado buscar esse tipo de comunicação? Em Deuteronômio 18, no contexto que nós encontramos a escrita de Deuteronômio 18, nós temos os hebreus, os judeus, saindo do jugo egípcio e perambulando no deserto até que encontrassem a terra que lhes havia sido prometida, num percurso que alguns assinalam como tendo sido de 40 anos, em cujo objetivo principal foi justamente permitir que houvesse uma desintoxicação, por não acharmos palavra melhor, com os costumes e as crendices do povo egípcio. Moisés estava estabelecendo uma nova compreensão da lei de Deus. Era importante que aqueles povos tivessem condições de não viver as mesmas condutas, inclusive religiosas, espirituais, que experimentavam os egípcios. Os egípcios, eles consultavam os mortos para quase tudo, Então, eu vou trocar uma porta de lugar na minha casa, vou tirar a porta daqui, vou colocar ali. Havia instrumentos, havia aparelhos, havia adivinhadores que eram consultados para saber se eu devia ou não fazer essa mudança. E em Deuteronômio 18, que os nossos irmãos evangélicos utilizam bastante para dizer que a comunicação com os mortos não deve se dar, nós encontramos ali claramente uma recomendação de não consulta aos espíritos nem a adivinhadores, E nós compreendemos que o texto é absolutamente atual. O espiritismo não fica consultando espíritos para tomadas de decisões ou para simples satisfação da curiosidade. Então nós entendemos que qualquer tipo de intercâmbio que tente se dar com a espiritualidade, ele tem que ter um fim científico, filosófico, educativo, espiritual, Então, as nossas reuniões mediúnicas, elas sempre têm um objetivo, ou de acolher as entidades sofredoras, orientando-as,
trazendo-lhes a novidade da vida nova em que se encontram na espiritualidade, ou de receber dos espíritos, por assim dizer, mentores, né, mensagens de encorajamento para o trabalho que nós devemos fazer, primeiramente com nós próprios nas nossas andanças terrenas. Sempre que qualquer tipo de intercâmbio fugir destas duas particularidades, né, o de consolo a sofredores, ou de busca de uma palavra de encorajamento, né, e que não pode ser feita assim, sem responsabilidade, né? Ah, estou passando mal, vou ligar meu equipamento para ver se os espíritos vão dizer se eu tenho que tomar um anador ou ir para a casa espírita. Isso é fanatismo, né? E fanatismo não coaduna com o espiritismo. Então nós entendemos que este é um assunto que deve ser praticado por profundos estudiosos da doutrina dos espíritos, preferencialmente, que conheçam as particularidades dos mundos do espírito e da matéria, que tenham condições de saber quando podem estar sendo conduzidos a um embuste, né? Porque às vezes a gente acha que a mensagem espiritual ela vem com o objetivo de nos orientar e ela vem com o objetivo de nos desorientar, né? Então é preciso que nos contatos de ordem mediúnica ou de transcomunicação instrumental, os fins sejam os melhores possíveis. André, o João, ele não especificou no e-mail qual era o objetivo dele nessas comunicações, mas ele relata que há bastante tempo ele fazia e que cerca de 2 a 3 meses, simplesmente os amigos espirituais desapareceram. E aí ele gostaria de saber o que pode ter acontecido ou se ele pode ter feito algo de errado. Nós não podemos dizer que é em virtude disso ou em virtude daquilo, mas nós podemos conjecturar, né? Na vida, isso nós aprendemos não só dentro do espiritismo, mas é quase que um dito popular, tudo na vida é passageiro, né? O casamento é passageiro, o emprego é passageiro, a nossa situação econômica é passageira, a nossa sanidade mental é passageira, uma vez que com o processo de envelhecimento alguns acabam se tornando mais senis, né? Então tudo na vida é passageiro. Assim é também com as questões relativas ao mundo espiritual. Será que não estava no momento de dar um pouquinho menos atenção a eventuais acontecimentos de ordem espiritual para poder dar atenção aos acontecimentos de ordem material, né? O Espiritismo é uma doutrina consoladora em virtude de nos apresentar uma fé raciocinada. Então, todas as nossas andanças, elas precisam ser pautadas pela ética, por uma conduta moral enobrecedora para comigo e para com aqueles que nos cercam e, portanto, para com o universo. Se a comunicação, mesmo que a comunicação for séria, for necessária que se dê para colher impressões da espiritualidade para a produção de obras literárias, por exemplo, que nos tragam uma melhor compreensão do mundo espiritual e das particularidades da lei divina, ou de consolo para aquelas mães, por exemplo, que partiram seus filhos. A Sônia faz esse trabalho, por exemplo. Uma mãezinha, um paizinho partiu seu filho, vai até o estúdio, o laboratório, não sei qual que é exatamente o nome, e ali tenta-se um intercâmbio com a entidade para saber como é que ela está, enfim. Algo muito similar que é feito nas reuniões mediúnicas. Ainda quando isso é feito de forma séria, é provável que em algum momento haja a interrupção disso, até para poder testar a nossa fé, né? O médium acontece isso, né? O médium ostensivo, ele tem a mediunidade ao longo de sua vida e nada garante que em um determinado momento esta disposição orgânica mediúnica sofra uma alteração a tal ponto que ele não consiga mais esse intercâmbio. Então tudo na vida é passageiro. Então talvez seja o momento de prestar um pouco mais atenção na educação formal que aí se encontra, na possibilidade de atender aos sofredores, alicerçando-se a uma obra beneficente, caritativa, né? Enfim, existem tantas possibilidades de nós, nas nossas andanças terrenas, fazermos a diferença e seguirmos ao Senhor. A mediunidade é uma delas, a possibilidade de um intercâmbio através de comunicação eletrônica é outra delas, mas você pode exercer a mediunidade da caridade abraçando os seus
companheiros de caminhada, dando uma palavra encorajadora aos sofredores, né? Promovendo um estudo para crescer o seu psiquismo, o seu intelecto, a sua cultura, né? Tudo na vida é passageiro. Então ele não precisa ficar triste. Não, ele não deve ficar triste e é preciso confiar plenamente na sabedoria de nosso Pai, né? E naqueles que são os enviados a nos auxiliar nas nossas andanças terrenas. Então, sempre que um ciclo se encerra ou ele passa por uma interrupção, existe um motivo e geralmente esse motivo é enobrecedor e pode nos trazer grande crescimento espiritual, material, de toda a ordem. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!